Vamos ler em nome de Jesus. Números capítulo 13. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Primeiro, e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um qual maior entre eles. Versículo 3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, e todos aqueles homens que eram cabeça das tribos de Israel. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Deu-lhes de Canaã e disse-lhes: subi por aqui, para a banda do sul, e subi a montanha. 18. E vede que terra é, e o povo que nela habita, e se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. 19. Qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? 20. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se há nela árvores ou não? E esforçai-vos para tomai do fruto da terra. E era aqueles dias de primícia das uvas. 23, versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, a qual trouxeram 2 homens com uma verga ou uma vara, como também romãs e figos. Versículo 24. Chegaram àquele lugar, ao vale de Escol, por um cacho, e dali cortaram os filhos de Israel. 25. Depois voltaram a espiar a terra, e ao fim de 40 dias. 26. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tomando, deram-lhe conta e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto. 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Até aqui, se assenta no seu lugar, mas ainda não feche. Em nome de Jesus. Deus, neste mês de fevereiro, Ele está liberando uma forte chuva sobre esta terra. Esta terra somos nós, para que nós, sementes, nos tornemos árvores frutíferas esse ano. Quem quer dar fruta aí, levanta a mão para Deus te ver. Em nome de Jesus. Estamos em uma nova campanha. Uma nova campanha. Semeando boas sementes. Esta é a campanha. E o tema de hoje é esse. Sua confissão determina quem você é. O que você confessa, o que você declara, vai determinar quem você vai ser neste ano. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Diga comigo: semeando boas sementes. Vira para quem está ao seu lado e esta semente frutífera, se tiver alguma semente frutífera e perto de você, vira para ela e diga assim para ela: palavras são sementes. Diga bem forte para ela: palavras são sementes. Diga: toma cuidado. Diga: toma cuidado, porque palavras, o que são palavras? Então prega para ela aí: palavras são sementes. Palavras são sementes. Deus instrui um homem de Deus, Moisés, depois que ele tira o povo do deserto. E a história diz que Deus cuida diariamente de um povo. Tem um povo aqui que Deus cuida diariamente? Aleluia! Deus cuida desse povo todo dia no deserto e aqui também. O povo sentiu fome, Deus mandou maná. O povo sentiu vontade de comer carne, Deus mandou codorna. O povo sentiu sede, Deus mandou água. Nada faltou para aquele povo, nem a roupa daquele povo envelhecia, porque Deus cuidava e cuida do seu povo. Isso é uma verdade que tem que ser cravada no meu e no seu coração, que Deus cuida do seu povo. Porque toda vez que uma situação se levantar, eu preciso me lembrar que Deus cuida de mim. Isto é uma verdade. Deus chama Moisés e fala: escolhe 12, unge cada um das tribos, que eram 12, e manda para espiar a terra que eu prometi. Ali você manda o povo para observar e ver o que tem lá. E a Bíblia diz que Moisés fez assim como Deus ordenou. Presta atenção, Moisés fez como Deus havia ordenado. Será que este ano nós iremos fazer como Deus vai ordenar? Porque para a semente frutificar, tem que obedecer. Abra os teus olhos e os teus ouvidos. Aqui o Espírito está dizendo nesta noite, e vai dizer neste mês, até ficar cravado em nós, e nenhuma situação tirar de nós. Você vai entender. Segura aí. E Moisés faz conforme Deus havia dito, e o povo vai. E o texto diz que o povo chega naquele lugar, que é a terra da promessa. Eles chegam naquele lugar, e o texto fala o que eles viram naquele lugar. Eles viram aquilo que Deus havia prometido, porque eles descrevem aqui, que ali havia uvas, havia uma terra que realmente, verdadeiramente manava leite e mel. A promessa se cumpriu. Eles viram a promessa, ela se cumpriu. Deus não havia mentido, porque Ele não mente. Diz a palavra, Ele não mente. O mesmo texto que diz que estes líderes, 10 deles para ser mais exato, todos viram, mas 10 deles deixaram de olhar para a promessa, aquilo que Deus havia prometido. Eles viram,
Mas eles tiraram o olho daquilo que Deus tinha prometido e colocaram a visão na dificuldade e no problema. Quantos estão assim? Deus fez promessa, Deus cumpriu promessa, Deus fez promessa, Deus cumpriu promessa. A pessoa pegou a promessa, ela viu a promessa, está ali, ela viu, mas ela tira o olho e começa a ver a dificuldade. Ela começa a se entregar, mesmo tendo visto a promessa, mesmo tendo pegado essa promessa, porque pegaram a promessa. A palavra diz que o cacho de uva era tão grande que precisou de 2 homens para carregar. Pegaram a promessa, tocaram na promessa, mas na volta, quando chegaram diante de Moisés e a congregação, eles disseram: não dá, não dá, não dá. O ano está apenas começando, estamos em fevereiro ainda. Muitas situações vão se achegar diante de nós, da nossa casa, da nossa família, igreja. Ei, mas escuta, Deus, o que prometeu, Ele cumpre. O que prometeu, Ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre. Cada promessa Ele cumpre. Cada promessa Ele cumpre. E o que nós, amados, o que nós, durante este ano, vamos semear? O que nós vamos semear? Você já parou para pensar? O que você, o que eu vamos semear? Quais são as sementes que nós vamos semear durante este ano? As palavras são sementes. Aquilo que eu declarar, presta atenção, aquilo que eu declarar vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. O que eu determinar e semear com as minhas palavras vai acontecer. Mas e se a situação levantar, como se levantou para estes homens? Principalmente diante destas situações, é que as nossas sementes, a nossa palavra, tem que valer. A nossa boa semente, ela vale. Ela vale. Creia. Creia, creia. Situações se levantam, não são poucas. Mas sabe o que Deus quer fazer neste ano? Sabe o que Deus quer fazer nesta igreja, na minha vida, na sua vida? Deus, Ele quer mudar realidades e situações. Deus está vendo que existe. Você está vendo que existe. É essa que Deus quer mudar. Existia gigante naquela terra, a palavra diz, existia ou não? Tinha dificuldade? Situações realistas, realidades, situações verdadeiras. Deus quer mudar verdades. Deus quer mudar a realidade. A dificuldade está lá. Você está vendo. Você está vendo, você está passando. E muitas vezes nós declaramos que é impossível, que não pode, que eu não dou conta. Não, semeie boa semente. Não se curve para situações adversas. Semeie boa semente.
Declare a palavra de Deus. Romanos 10, 9. Se com a boca confessar, confessa, declare ao Senhor. Não é para qualquer um, é ao Senhor, diz o texto de Romanos. Confesse a palavra, semeie a palavra. É a palavra que muda. Eu não mudo ninguém, eu não te mudo. Mas esta palavra, se ela não mudar, eu preciso me converter. Ela muda. Confesse ela. Declare a palavra diariamente. Semeie ela na sua vida e na vida de outros. Da sua casa, da sua família, do seu negócio, das situações. Semeie boa semente. Você sabe por quê? Diga para quem está ao teu lado. Palavras são sementes. Você não vai esquecer disso hoje. Você não vai esquecer, em nome de Jesus. Porque Deus quer que nós, este ano, andemos semeando boas sementes. E palavras são semente. As guerras vencidas, nesta palavra, toda a guerra vencida, saiu de palavra, saiu de semente. Se eu não declarar, situação não muda. Se eu não declarar, decretos não caem. Se eu não declarar, o diabo não sai. Então declare, então semeie boas sementes. É tudo através de boas sementes, de palavra, de fé sobretudo. De fé sobretudo. Salmos 1:3, projeta por favor. Mídia maravilhosa, a melhor mídia do Brasil. Faz o Pix depois. Presta atenção. Isso aqui é para você declarar, tá? Sabe aquele tempo de seca, de escassez, quando tudo não vai bem, quando a casa não vai bem, a finança não vai bem, o governo não vai bem, vai aquele bolo. Isso aqui é para filhos que semeiam boa semente. Pois será. Peraí. Isso aqui é para um povo de Deus eleito, tá? 1, 2, 3 e... Pois será. Você sabe o que isso aqui está dizendo? Que você não depende de homem, você não depende de governo, você depende de Deus. Eu dependo de Deus. Situação não me dobra. Oh! Situação não pode nos dobrar. Governo não nos dobra. Palavra de homem não nos dobra. Estamos ligados em Deus. Nós daremos frutos, diz a palavra, na estação própria. Mas não está chovendo, não interessa. A economia está ruim, não interessa. A estação é sua, é própria, é Deus que dá. É no deserto que Deus nos faz florescer. Porque Ele é Deus. Tem tudo a ver com Ele, não é sobre nós ou sobre alguém. É sobre Deus na nossa vida. É sobre Deus que habita em nós. É sobre Deus. Palavras são sementes. Prega mais um pouquinho para quem está ao seu lado aí. Fala para ele, palavras são sementes. Fala, este ano, declare as palavras, boa palavra. Fala, semeie boa semente. Sua confissão determina quem você é. Somos frutos das nossas afirmações.
aquilo que nós afirmamos, aquilo que nós declaramos, é fruto, é o fruto que vai sair. Por isso que precisamos vigiar nas nossas sementes, na nossa palavra, porque aquilo que semearmos vai frutificar. Tudo aquilo que semearmos vai frutificar. E por isso eu preciso declarar, igreja. Eu preciso declarar vitória na minha vida. Eu preciso declarar sucesso na minha casa. Eu preciso declarar salvação na minha parentela. Eu preciso declarar saúde física, espiritual, mental. Declare em nome de Jesus. Porque vai frutificar, vai fortalecer. Se você não declarar, nada vai acontecer, e Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que nós frutifiquemos. Deus quer que nós frutifiquemos. O texto em Mateus capítulo 13, versículo 23, fala sobre semente. Mas não é qualquer semente. Ele fala sobre a boa semente. Dá para projetar, minha mídia? Mateus 13, 23. Olha lá. Mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e o fruto produz 100, outro produz 60, e outro produz 30. Boa semente tem essa semeadura. Quem quer produzir 30? Quem quer produzir 60? Quem quer produzir 100? Então semeia a semente aí, abençoado. Vira para quem está do teu lado e diga: abençoado, semeia a semente aí. Pelo amor de Deus, fala para ele: pelo amor de Deus, semeia. Boa semente. Seu cabeção abençoado, fala isso não. Aleluia. Glória a Deus. Deus não vai deixar ninguém, nem você, nem você, nem você, nem eu, passar nenhuma dificuldade. Isso te alegra? Porque tem hora que a gente pensa que está só. Tem hora que a gente pensa que não vai conseguir. Tem hora que a gente pensa que não vai dar conta. Faz sentido para alguém aí? Só eu que levantei a mão. Ah, agora sim. Eu estou numa igreja. Eu achei que eu estava em outro lugar. Que raça de crente que passa dificuldade. Né, pastor Tiago? Quando nós veio para o evangelho, falaram outras coisas. Você falou ou falou? Falou outras coisas, gente. Projeta para mim aí, minha mídia abençoada, semeadora de boa semente. Filipenses 4,19. Deus não vai deixar ninguém passar necessidade. Olha lá. O meu Deus faz assim, é o meu. Meu Deus. Porém, segundo a sua... Ele tem ou não tem? E não é uma não, é suas. Não é a sua, é as suas. Todas as vossas... Peraí. Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso te alegra? Isso te alegra? Isso te alegra? Isso te alegra? Semeie boa semente. Corta do seu vocabulário: já era, não consigo, não dou conta, não dá para mim. Corta.
Corta isso em nome de Jesus. Está com a Bíblia aberta ainda aí? Números 13, 30. Esse aqui são os dois que sobrou. É os que semeiam boa semente. Aleluia. Eu também. Diz assim, depois do que os 10 falou, não dá, não vamos não, isso não é para nós não, Deus falou, eu vi, eu peguei, tem uva lá gigante, mas não dá não, tem gigante lá, a terra é perigosa, não vamos não. Aí 2 levantou e falou assim, para aí em nome de Jesus. Caleb fez calar o povo perante a Moisés, e disse, o que é que ele disse? Semeou ou não semeou boa semente? É isso aqui que eu estou falando, é isso aqui que o Espírito Santo quer revelar para nós. A partir de hoje, é semear boa semente, independente da situação, porque como eu disse anteriormente, Deus quer mudar a realidade, Deus quer mudar a coisa que existe. Deus está vendo e você também está vendo e as pessoas estão vendo. É isso aí que Deus quer mudar, que senão não é milagre. Mas para Deus mudar, é preciso eu semear com as minhas palavras. Eu preciso semear com as minhas palavras. Porque palavras são sementes. No texto de... Não precisa projetar, depois você grava aí, depois você vê. Mateus 8:5 e Lucas 7:1 fala a mesma coisa. Fala sobre a autoridade de Jesus. Um centurião, ele vai até Jesus porque o seu servo estava doente. E então, você conhece a história? Eu acredito que sim. Então, ele vai até Jesus e pede para Jesus curá-lo. E Jesus, ele se prontifica a ir. E o centurião diz assim, não, peraí. Eu não sou digno que você entre na minha casa. E ele diz assim, eu entendo de autoridade, porque eu tenho autoridade. Se eu disser para um servo, faz isso, vai ali, vai acolá, ele faz. Eu entendo a autoridade do Senhor Jesus. Se o Senhor daqui lançar uma palavra, e palavras são... Se o Senhor lançar uma palavra de cura, e palavras são... O meu servo vai ficar curado. A autoridade de uma boa semente. Palavras são semente. Muda a visão este ano. Começa a declarar boa semente. Começa a declarar a palavra de Deus. Começa a declarar para existir aquilo que você ainda não viu. Ou se você viu, que Deus possa mudar através de uma boa semente. Em nome do Senhor Jesus. Você quer mudar a realidade da sua casa? Você quer mudar a realidade da sua família? Quem sabe até mesmo a sua realidade em qualquer área, eu não sei que área. Quem quer mudar realidades aqui? Levanta a mão para Deus te ver. Fica de pé no seu lugar para Deus te ver ainda.